Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Mais uma vez aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o componente de História. Eu sou a professora Simone, tá? E vou trabalhar com vocês hoje um tema muito bacana do eixo território. A gente vai falar de migrações e imigrações no mundo, né? O deslocamento das populações. Ou seja, nessa aula a gente vai trabalhar como é que nossos ancestrais povoaram, né, esse globo chamado planeta Terra. Então, para começar essa aula, eu vou conversar com vocês durante esse tempinho que nós vamos estar aqui estudando sobre história, uma reflexão, né? Por que as pessoas mudam de lugar? Né? O que é que leva nós, seres humanos, a de vez em quando fazer essas migrações? Né? A gente vai falar também da origem dessas migrações, né? Que a gente chama de período paleolítico, ou mais comumente chamado de Idade da Pedra. A gente vai falar de como chegaram os nossos primeiros ancestrais aqui no continente americano, né, como é que esse continente que a gente vive foi povoado, e vamos fechar a nossa aula abordando o deslocamento populacional na atualidade. Pois é, a humanidade continua fazendo movimentos migratórios e é interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre isso. Só que aí nossa aula já começa com esse questionamento, né? Por que as pessoas mudam de lugar? Então, tem algumas situações no contexto da atualidade que leva as pessoas a fazerem esse movimento de migrar, né? Ou seja, de se deslocar de um local para o outro. E aí eu trouxe para vocês um conceito muito bacana que vai ajudar a gente a entender o que de fato é migração, né? Então, de acordo com a geografia, olha aí a prova de história pegando um conceito da geografia, às vezes, de vez em quando, para estudar história, a gente tem que ir lá na geografia, né? Então, de acordo com a geografia, migração é o deslocamento populacional de um lugar para o outro. Esse deslocamento ele é motivado por diversas razões, que são essas aqui. Ocorre por diversas razões, né? E provoca aí transformações históricas, culturais, socioespaciais, transformações políticas, transformações econômicas. Então, esse movimento, né, que nós seres humanos fazemos de migrar, ou seja, de deslocar de um lugar para o outro constantemente, altera inclusive a maneira como a gente se relaciona, né? E por que então que a gente muda? Aqui eu trouxe 6 motivos. A busca pelo emprego, pela renda. Às vezes a pessoa ela vive numa determinada localidade que não oferece muitas oportunidades nesse setor, e aí essa pessoa acaba fazendo esse movimento migratório para outras áreas, seja no seu próprio, na sua própria cidade, no seu próprio estado ou país, ou até mesmo de um país para o outro, em busca dessa estabilidade ou de oportunidades no setor de emprego e renda. A própria necessidade de moradia, né? Vocês sabem, tem pessoas que, por exemplo, vivem de aluguel e com isso está em constante mudança, né? De um bairro para o outro, de uma rua para outra, de um bairro para o outro, né? Então, a necessidade da moradia, ela também faz com que as pessoas tenham esse movimento de migrar. A questão do alimento. Os nossos ancestrais humanos, né, dos primórdios da Terra, tinham uma necessidade de buscar o alimento, porque ele não produzia, né? Os nossos ancestrais não faziam a agricultura, não faziam a pecuária, e isso dificultava o encontrar um alimento adequado. Então, os nossos primeiros ancestrais faziam esses movimentos de mudança sempre em busca de locais onde houvesse caça com fartura e frutas e raízes para coleta também com fartura. Infelizmente, a humanidade ainda pratica muitas guerras, né? E em zonas de conflito, as guerras também fazem com que as pessoas que habitam aquelas regiões em guerras façam esse movimento de migrar, né, de se deslocar de um local para o outro, em busca do tal do refúgio,
né? Então, a gente tem hoje, na nossa realidade, pelo menos aí, 80 e poucos, mais ou menos, né? A gente vai trazer esses dados com mais precisão aqui na aula, de pessoas que chegam ao Brasil, né, nesse movimento de pedir asilo político, de pedir refúgio, e está relacionado a esse movimento da migração, né? Podemos dizer que há uma ligação aqui, né, entre o movimento de migrar das guerras e do refúgio, né? Zonas de conflito fazem com que as pessoas tenham esse movimento exatamente para fugir desses conflitos, né? E a busca também por aventura, tá? Nem tudo é briga, nem tudo é como diz a canção, né? Porrada e bomba. Às vezes também tem esse movimento da aventura, do querer conhecer coisas novas, né? A própria curiosidade que é nossa enquanto seres humanos faz com que a gente também tenha essa necessidade de migrar, né? De deslocar de onde a gente vive para outras áreas. Então, aqui são alguns exemplos do porquê que nos dias de hoje as pessoas mudam de lugar, né? Então, é sempre essa busca pelo algo novo. Esse algo novo pode ser um local para moradia definitiva, tendo em vista que era alguém que vivia nessas zonas de guerras, de conflitos, a busca por melhores oportunidades na área da educação, na área do emprego, na área da saúde, né? Então, são situações que levam nós, seres humanos, a fazer esse movimento de transformações históricas, culturais, sociais, espaciais, políticas, né? Tendo em vista esse processo aqui de deslocar-se constantemente de um local para o outro. E aí eu trouxe para vocês um poema que fala muito dessas mudanças migratórias e que nem sempre são positivas, né, como a gente viu nessa primeira explicação. O poeta Gonçalves Dias escreveu uma música poética, né, chamada Canção do Exílio, porque ele foi exilado, ele foi expulso de suas terras natal, né, da sua terra de nascimento. Então ele faz essa canção para relembrar a saudade que sentia da sua terra natal. É um outro movimento que às vezes faz com que a pessoa mude de lugar, né? Também quando ela é exilada da sua terra natal para outra, né? E aí o poeta diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, essa canção do exílio que o poeta Gonçalves Dias narra, ele está dizendo da saudade que ele tem do Brasil, né? A terra das palmeiras, a terra do sabiá. Teve alguns momentos na nossa história que algumas pessoas precisaram migrar, ou melhor, imigrar, ou migrar. Vixe, isso é confuso, Pro. Calma que a Pro explica. Né? As pessoas precisaram migrar, né? Sair, deslocar-se do Brasil em função da conjuntura política, né? Que acabou colocando essas pessoas como inimigos da nação brasileira e essas pessoas tiveram que se exilar fora, né? E aí o Gonçalves Dias, na sua época, escreveu essa poesia cancionada, né? Contando da saudade que ele tem da terra. E que é algo interessante porque ele fala, né, que não permita a Deus que eu morra, né, sem que eu volte para lá. Quase todo exilado, né, seja ele refugiado de guerra ou não, ele tem essa saudade, ele ou ela, né, da sua terra natal, né, dessa necessidade de voltar, nem que saiba ao menos uma vez. Quando a migração ela é feita por um motivo forçado,
como esses que eu estou apresentando para vocês, as pessoas não cortam seus laços originários. E é por isso que provoca essas transformações culturais que a gente está falando, né? Porque leva um pouquinho do que essa pessoa viveu na sua terra natal para essa terra nova onde essa pessoa está indo, e isso altera a configuração cultural daquela localidade, né? E aí eu fiz aqui uma brincadeira. Migrar ou imigrar, né? O migrar é a saída, né? Quando você sai da sua terra para outra, então você está migrando. O imigrar é a chegada, né? Você chegou numa nova localidade, então você imigrou, certo? Então, o Gonçalves Dias fez a canção do exílio quando ele imigrou, ou seja, quando ele chegou numa outra terra que o acolheu, né? Mas ao sair migrando, né, e não foi por vontade própria do nosso país, ele migrou. É meio confuso, mas dá para entender. Só saber que um é partida e o outro é chegada. Vamos que tem mais coisas para a gente descobrir sobre esse tema da aula de hoje, né, que é o deslocamento das populações no mundo. E aí eu trouxe um vídeo muito legal para vocês, curtinho, de pouco mais de 2 minutos, que fala dessa vida nômade. Porque como eu iniciei a aula dizendo, olha, nos primeiros tempos, os nossos ancestrais faziam esse movimento migratório em busca de alimento e água, né? Porque os nossos primeiros ancestrais não produziam a agricultura. Então, foi preciso uma série de aprendizagens nesses deslocamentos que os nossos ancestrais praticavam até chegar ao desenvolvimento da agricultura. E aí, aqui conta um pouquinho das origens da humanidade. Vamos assistir? A espécie humana está acostumada a pensar que é a única do seu tipo no planeta, mas essa é uma realidade recente. Durante milhares de anos, nossa espécie conviveu com diversos tipos de humanos. Descobertas recentes na arqueologia situam a origem dos Homo sapiens bem antes do que imaginávamos, cerca de 300 mil anos atrás. De lá para cá, deixamos de ser uma espécie vulnerável a predadores para nos tornarmos o ser vivo de maior impacto no planeta Terra. Quem nos conta essa história é o pesquisador israelense Yuval Noah Harari, em seu livro Sapiens. De acordo com Harari, pelo menos 6 espécies de humanos conviveram durante milhares de anos, todas elas descendentes dos Australopithecus, nome que significa macacos do sul. Ao deixarem o sudeste africano, 2 milhões de anos atrás, os Australopithecus adaptaram-se às diversas regiões que habitavam. O leste asiático foi ocupado pelos Homo erectus, a mais longeva de todas as espécies. Eles viveram por cerca de 2 milhões de anos. A ilha de Java, na Indonésia, foi habitada pelos Homo soloenses, adaptados ao clima tropical. Em outro lugar do Pacífico, a pequena Ilha das Flores abrigou os Homo floresienses, que por conta dos recursos escassos da ilha, não mediam mais do que 1 metro e não pesavam mais do que 25 quilos. Eles possuíam ferramentas feitas de pedra e se organizavam para caçar elefantes. Elefantinhos, claro. O Homo neanderthalensis, mais conhecido como Neandertal, surgiu cerca de 500 mil anos atrás e habitou a Europa e o Oeste Asiático. Eles eram mais robustos e musculosos do que nós, seus irmãos mais novos. E ainda existiram espécies como Homo ergaster, Homo rudolfensis e por aí vai. Em 2010, por exemplo, uma nova espécie de humanos foi descoberta na Sibéria, os Homo denisova. E essas são apenas as espécies sobre as quais já temos conhecimento. Quantas ainda não estão enterradas na história? Hoje só sobramos nós, os Homo sapiens. Por quê? Segundo o pesquisador, nós temos uma vantagem social e cognitiva excepcional em relação aos demais humanos, a capacidade de contar e acreditar em ficções. A ficção nos permitiu um nível de organização não vislumbrado até então em qualquer outra espécie. Ela fez com que indivíduos que não conheciam uns aos outros colaborassem em grande escala. Essa habilidade garantiu vantagens na disputa por recursos e alimentos contra outras espécies de humanos que colaboravam em grupos bem menores. A teoria mais aceita até agora é que os sapiens, já idênticos fisicamente aos humanos modernos, espalharam-se pela Península Arábica e rapidamente ocuparam a Eurásia, cerca de 70 mil anos atrás. Mas existem teses divergentes sobre a forma como isso se deu. De acordo com Harari, há 2 hipóteses principais. A teoria do cruzamento conta uma história de atração. Segundo ela, os sapiens cruzaram com as espécies que encontraram e os humanos de hoje seriam resultado desse cruzamento. Os europeus seriam em parte descendentes de neandertais, os chineses teriam parte de Homo erectus e assim por diante. Já a teoria da substituição conta uma história de repulsa.
A ideia é que a superioridade dos sapiens na disputa por alimentos tenha resultado em escassez de recursos para os demais humanos. Isso teria gerado uma extinção lenta das outras espécies ou até mesmo guerras e genocídios. Estudos recentes descobriram rastros do DNA de neandertais em europeus e de denisovas em aborígenes australianos. É uma porcentagem próxima de 5% em ambos os casos, o que não prova nem invalida nenhuma das teorias citadas. Certo é que, onde os sapiens chegaram, as outras espécies acabaram sendo extintas. Como os únicos humanos ocupando o planeta, nos restaram apenas fósseis, ossos, ferramentas, um pouco de DNA e muitas perguntas sem resposta. Então, como vocês viram, né, temos uma diversidade de espécies que formam a raça humana, né? Em um determinado momento do vídeo, ele usa a expressão macacos do sul. E aí, se vocês prestaram bem atenção, nos nossos primeiros ancestrais humanos, né, que eram chamados de hominídeos, a pele deles era coberta de pelos, os dentes caninos, né, são proeminentes, né, são mais desenvolvidos, exatamente por conta dessa característica que o próprio vídeo aborda, de que são ancestrais nossos que não produzem o próprio alimento, né? Só uma espécie humana que fazia esse processo de raciocinar, né, de pensar logicamente, que foi a Homo sapiens, sapiens, da qual nós somos originários, que conseguiu desenvolver a agricultura e que essa espécie Homo sapiens sapiens se tornou a dominante no planeta Terra. E como vocês observaram nos mapas que aparecem no vídeo, os nossos ancestrais, chamados de hominídeos, né, povoaram o planeta, né, fazendo esses processos migratórios sempre em busca de alimentos. E até a própria espécie Homo sapiens, sapiens, da qual nós somos originárias e originários, como vocês viram aí, se tornaram essa espécie dominante em função dessa necessidade humana que nós temos do nos alimentar, né? Mas o que é que deixou de legado, né? Quais são as características desses primeiros seres humanos e que povoaram essa terra, né? Como vocês viram, eles migraram do continente africano, né, e foram povoando aquilo que era chamado de Eurásia, né? Porque os continentes eram todos juntinhos lá, né? Não tinham essa compartimentação geográfica que a gente tem hoje, né? Então, o nosso primeiro ancestral humano data a sua existência, né, há mais de 10 mil anos aí no continente africano, né, e eles foram nesse processo migratório povoando todo o planeta Terra, né. Algumas características importantes dessa época. A história, gente, ela é dividida em pré-história e história. O que marca essa divisão é a invenção da escrita, certo? Então, esses primeiros seres humanos que povoaram o planeta Terra viveram no período que a gente chama de pré-história, né? Ou seja, antes da escrita. Essa época pré-história tem algumas fases importantes para a gente conhecer e entender esse deslocamento, né? Esse povoamento do planeta, que é o período paleolítico e o período neolítico. Na aula de hoje a gente vai falar só sobre o paleolítico, tá bom? Nessa época paleolítico, a vida era nômade, ou seja, os nossos primeiros ancestrais migravam de um lugar para o outro, sempre em busca de água e alimento, certo? Então, os nossos primeiros ancestrais humanos, que são responsáveis pelo esse povoamento do planeta que a gente viu no vídeo, estavam em constante mudança, né, em busca de água e alimento. Por isso que a gente fala que durante o período paleolítico, a vida era nômade. Professor, e essa palavra paleolítico significa o quê? Pedra, idade da pedra, né? Então, aqui a gente está falando do tempo que os nossos ancestrais poliam a pedra para fazer os seus instrumentos e assim poder caçar, pescar e fazer essa coleta de frutas e raízes
né, para sua alimentação. Então, para isso, os nossos ancestrais precisaram desenvolver diversos utensílios à base de pedra e de ossos, né? Em alguns livros de história, vocês vão encontrar também a expressão assim, ó, idade da pedra lascada, idade da pedra polida. Na verdade, a gente está falando do período paleolítico, do momento em que os nossos ancestrais perceberam que colocar uma pedra afiada em um pedaço de madeira produzia dali um machado e, portanto, facilitava esse processo da caça, da pesca, da coleta de frutas e raízes, né, para a alimentação desses nossos ancestrais. Portanto, os nossos primeiros ancestrais, né, esses hominídeos que a gente viu no vídeo, que tinha uma variedade grande, né, Homo erectus, Australopithecus, Neandertais, né, Homo sapiens sapiens, né, eram caçadores e coletores, né, porque viviam desses dois feitos econômicos, né, a caça e a pesca, e a coleta de frutos e raízes. E uma curiosidade, esse trabalho era dividido por sexo, né? A divisão do trabalho aqui ela era sexual. Aos homens, a caça e a pesca, né? Aos homens adultos, e às mulheres, a coleta de frutos e raízes. Lá na frente, quando a gente deixar de ser paleolítico e virar neolítico, são essas mulheres que vão desenvolver a agricultura. Mas isso é uma outra história e uma outra aula, né? Também, esses nossos primeiros ancestrais começaram a desenvolver uma linguagem, uma forma de comunicação falada, né? Mas ainda muito rudimentar, né? Os sons que produziam eram muito parecidos com sons de animais. Por isso, em alguns momentos, se fala que o ancestral humano o mais antigo descende dos macacos, né? Em função das características físicas e também desse desenvolvimento rudimentar da linguagem. Mas atenção, isso é uma concepção errada, tá? Nós temos ancestrais que a gente chama de hominídeos, né? Porque são os primeiros seres humanos, né, que vieram a povoar o planeta Terra. E como é que a gente sabe dessas histórias, professora? Né? Como é que essas informações chegou até nós nos dias atuais? A partir das pinturas nas paredes das cavernas que esses nossos ancestrais deixaram. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que mostra o Paleolítico aqui do Brasil, tá? E aí aqui é uma pintura em que eles descrevem, através desses desenhos, os animais que existiam naquela época, os seus rituais, muitas vezes já com alguma pegada religiosa, né? Porque aqui já se começa a desenvolver também um processo de acreditar na ficção, né? No mito ou na própria questão religiosa, né? O ato de pensar desses nossos ancestrais. Né? Aqui nessas pinturas de caverna também eram descritas como era feita essa coleta, aquela questão que eu falei da divisão sexual do trabalho. Então, foi a partir do exame, da análise, né, e da interpretação dessas pinturas nas paredes das cavernas que essas informações e esse conhecimento sobre a vida no período paleolítico chegou até nós nos dias atuais, né? E com isso, os nossos ancestrais também desenvolveram o domínio do uso do fogo. E isso aqui é um salto qualitativo para a perpetuação da espécie humana. Porque a partir do momento em que esse ancestral nosso domina o uso do fogo, né, ou seja, passa a produzir o fogo. Porque como é que os homens e as mulheres do período paleolítico tinham fogo? Quando caía um raio, né, e a plantação seca lá incendiava, né, tinha uma queimada. Mas aí esses nossos ancestrais conseguiram elaborar uma técnica. Lembra da pedra? Porque pedra lascada e pedra polida? Vamos lá falar sobre isso. Ao bater uma pedra na outra, produzia faísca, né? E foi a partir desse processo, né, de
polir a pedra para criar os utensílios domésticos, de pesca, de caça, né? Que esses nossos ancestrais conseguiram produzir o fogo, né? Sem esperar que algum raio ou alguma plantação incendiasse de maneira espontânea e natural. E a partir daí puderam cozinhar os seus alimentos, né? E aí aquela característica física dos dentes, né, proeminentes, foi retrocedendo e a espécie dominante do Homo sapiens sapiens foi ganhando terreno, como a gente viu aqui. Uma outra coisa interessante para mostrar para vocês, né, mais ou menos aqui para reforçar, inclusive, essas características do período paleolítico, é que assim, era uma sociedade sem classes, certo? Não existia isso de rico e pobre. Aqui o negócio era garantir a sobrevivência, certo? Então, aquela tribo, aquele grupo de hominídeos vivia junto, de maneira nômade, sempre o quê? Caçando e buscando alimentos, certo? Caçando e coletando. Desenvolveram alguns rituais religiosos, certo? É um período chamado também de Idade da Pedra Lascada. E aí, como vocês podem ver aqui na representação atrás, né, desse gráfico, o nosso primeiro ancestral aqui, fazendo o movimento de tocar uma pedra na outra. Na verdade, ele estava polindo a pedra. E a partir desse movimento, acabou aí produzindo o fogo, né? E esses primeiros instrumentos que eram feitos de madeira, pedra e ossos, como eu já trouxe aqui para vocês. E aqui, o continente americano, que é o continente que a gente vive, né? Como é que nós chegamos aqui? Bom, na Idade Moderna, a gente sabe que teve o advento da escravidão, né? Da escravização dos povos africanos e um movimento aí de os europeus trazerem forçosamente, né, as populações africanas para o território. Mas e lá, na pré-história? Como é que foi esse processo? Bom, há duas teorias, né? A teoria da travessia do Estreito de Bering, que é essa aqui, que eu estou fazendo a demonstração com laser vermelho para vocês, e tem aqui também a da travessia, né, oceânica. Bom, no período glacial, ou seja, na era do gelo, esse caminho aqui era congelado. Então, uma das teorias é que veio migrando aqui da África, povoou a Europa, a Ásia, atravessou o Estreito de Bering, certo? E foi descendo até chegar esse povoamento da América. Andando, hein? Mas não foi andando da noite para o dia, não, hein? Aqui não é uma caminhada de um dia, não. Aqui é uma caminhada de alguns milhares de anos, né, para fazer esse povoamento. E a versão, né, oceânica é de que aqui já existiam povos que dominavam técnicas de navegação, e aí nesse processo veio e migra para onde hoje é a América do Sul. Então, há essas duas teorias possíveis das rotas, né, que fizeram com que os primeiros seres humanos migrassem do continente africano até chegar ao continente americano. Seguindo na nossa aula sobre o povoamento, é interessante o que esse texto traz para vocês. Vamos ler? Segundo a teoria transoceânica, há 10 mil anos atrás, os homens da Polinésia, Oceania, migraram para a América do Sul, utilizando pequenas embarcações regidas por correntes marítimas. A teoria de Bering defende a tese que a chegada do homem teria sido proveniente da travessia do Estreito de Bering, situado entre o extremo leste do continente da Ásia e o extremo oeste do continente americano, atualmente separados por 85 quilômetros. Ou seja, aqui é a explicação daquele gráfico que eu mostrei para vocês das duas grandes teorias sobre o povoamento da América. A teoria da transoceânica, que foi aquela travessia pelo mar, tendo em vista que os povos da Polinésia já dominavam técnicas de navegação, ou a teoria do Estreito de Bering, né, que os nossos primeiros ancestrais, enquanto aquele território estava congelado, fizeram a travessia andando. Pelo Estreito de Bering, a travessia teria sido feita há mais de 50 mil anos,
acima das estimativas tradicionais, referente à vinda de nômades asiáticos foragidos dos terrenos congelados na era glacial. As estimativas de tempo variam de uma tese para outra. Professor, e qual das duas está certa? As duas teorias são possíveis e há indícios de que as duas situações de deslocamento populacional ela ocorreu. Então, por isso, a gente sempre trata das duas teorias de como foi que o continente americano foi povoado. Na atualidade, esse deslocamento populacional ele continua ocorrendo, não mais pela questão do alimento e da sobrevivência da espécie humana, mas são situações econômicas, né? Às vezes, sair de um país que está em desenvolvimento para um país desenvolvido para melhores oportunidades, ou vice-versa, né? As questões políticas, né? Países que ainda sofrem ditaduras, sejam elas militares, civis ou religiosas, provocam grandes migrações populacionais, conflitos étnicos e religiosos, desastres naturais e guerras. Então, ainda hoje, os motivos do deslocamento populacional acontecem, mas não mais como no tempo do Paleolítico, como a gente viu aqui na aula. E aí é interessante a gente entender um pouquinho de como esse deslocamento populacional vem afetando a realidade nossa enquanto humanidade, porque isso tem feito aí grandes alterações na geografia do planeta. Vamos conhecer? Look at their faces. Faces of loss. Homes, villages, even countries lost. Their harrowing stories are of fear and flight and courage. In 2015, 3.2 million were seeking asylum, the highest number in history. There were 21.3 million refugees, the highest number since the 1990s. And 40.8 million were displaced in their own country, the highest number ever. A total of 65.3 million people. Forced displacement has doubled in less than 20 years, from 33.9 million to more than 60 million people forced from homes, driven to flee. This is their testimony. أقل شيء هي أبوي راح لليوم ما نعرفه، ما هي الطقية ما نعرفه. شو صار مع أبوك؟ راح بالأحداث. Yo me vine a alojarme acá porque perdí un hijo, me mataron un hijo. Y yo pensaba que también. Increasingly, this affects each one of us. In 2015, one of every 113 people on the planet was either seeking asylum, internally displaced, or a refugee. Every minute, 24 people were newly displaced in the world. That's a population greater than all of France. Most were found in the Middle East and then Africa. Europe had the smallest number, and that included Ukraine and Turkey. One of every 113 in the world. That is a crisis. Дедушка прошел Великую Отечественную войну. Разве он знал, что такое будет? It is not Syria. It is not Syria. It is, I think, it is a kind of film. My mother was shot during that crisis, and my father has left us to come here and went back. We don't know why he's. Global displacement is higher than ever. The main highlight is that we have an almost 10% increase of people on the move, refugees, displaced people, asylum seekers from last year. This is not good. And we should not forget, 90% of those people
are not in the rich world. They are in developing countries, in middle income, poor countries, but it is the magnitude that strikes the most. Most of the world's refugees come from 3 countries: Syria, Afghanistan, and Somalia. The highest number of internally displaced are in Colombia, Syria, and Iraq. In 2015, 51% of all refugees were children, and almost 100,000, 98,400 exactly, were alone, unaccompanied or separated from their families. Those who flee bombs and terror find their suffering isn't over. Hundreds have died in dangerous sea crossings organized by illegal smugglers. And thousands more are blocked far from their goal, and many are simply pushed back. Instead of developing better asylum systems that are hospitable, that recognize the hardship and the difficulties and the reasons for people to flee, barriers are erected. And the barriers need not be physical. Sometimes they are legislative barriers. We see this in Europe. We see the lowering of the threshold in the quality of asylum law. The numbers increase alarmingly. The numbers are people, individuals torn from peaceful lives, driven into danger and exile. Sympathy is not enough. Money is not enough. Action, bold action, is needed to deal with a crisis spanning the world. Vocês viram aqui nesse vídeo, né, hoje o deslocamento populacional ele se torna uma grave crise global, né, tendo em vista todos esses conflitos que ocorrem no mundo, né, inclusive aqui no Brasil. O Brasil é um dos países hoje que mais recebem esses migrantes refugiados do planeta, de diversas localidades, como a gente viu aqui no vídeo. E aí, para refletir sobre esse deslocamento, eu tenho algumas sugestões para vocês, tá certo? Uma delas é, que tal uma sessão de cinema, né? Você pode escolher algum desses filmes que eu estou indicando aqui, né? Os Croods, A Guerra do Fogo, A Era do Gelo, 10.000 a.C., 2001, Uma Odisseia no Espaço, ou O Elo Perdido, né? E aí você pode conversar com seu professor, com sua professora, sobre os elementos históricos que possuem nessas obras ficcionais e de como era a vida dos nossos primeiros ancestrais humanos. Ou também você pode refletir com seu professor, com sua professora, com seus colegas, com suas colegas, sobre essa questão da migração na atualidade. De repente, seria interessante você conhecer se aqui na sua cidade, Feira de Santana, a gente tem recebido pessoas de outros países ou de outras cidades nesse processo migratório. Ficam essas dicas para vocês, espero que tenham gostado da aula e a gente se vê no próximo encontro. Forte abraço!